Olá, pessoal que vai fazer o concurso do TSE, dos TREs, o concurso unificado, né? A gente vai falar sobre a nossa segunda dica. Já tem uma dica aqui no canal, tá? Se você está acompanhando o TSE ou deseja fazer concurso para alguns dos TREs, você se inscreva, você curte, você comente o vídeo, se você tiver alguma dúvida também, para a gente poder responder. Seguinte, a dica de hoje vai ser sobre temas prováveis. Só que em vez de comentar vários temas de uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou comentar um tema por vez. Eu vou citar 3 temas, então a gente vai trabalhar com esses 3 temas aí de forma seguida, tá? Eu vou fazer um vídeo hoje, vou fazer um vídeo amanhã, um vídeo na segunda-feira para vocês, tá bom? Então é o seguinte, gente, só para poder a gente se localizar, o TSE vai fazer concurso junto com os TREs, vai ser um concurso só, um concurso unificado, que vai acontecer em 2023. Muito provavelmente lá pelo mês de julho, agosto, tá certo? Meio do ano. O que acontece? Este concurso já tem uma resolução, não é, que regulamenta todo o concurso público, que é a resolução número 23.391. É uma resolução que foi publicada em 2013, tá? 2013, que já trazia essa proposta de unificação. Inclusive, essa resolução já fala bastante sobre a prova discursiva, ela já traz o que a gente precisa saber sobre a prova discursiva. De tal modo que o último concurso que aconteceu, né, para o TSE foi feito pela Consuplan, conforme estão vendo aqui no meu material, esse material aqui do Turma de Redação Concursos, né, que é um projeto que a gente tem bem focado em discursiva mesmo. E lá ainda já em 2012, a própria Consuplan, que foi a banca do concurso, já trazia muito desta resolução sendo aplicada na prova discursiva, tá bom? Ah, Júlia, mas lá na resolução eles falam sobre conhecimento específico para as áreas de TI, tá, pessoal? Para aquela multiplicidade de conhecimentos ligados a TI. Ali realmente precisa cobrar alguma coisa muito específica. Mas quem acompanhou o último concurso, ou a nossa última dica, viu que mesmo as provas aplicadas para o analista judiciário, ou analista judiciário administrativo, ou qualquer área, o que a banca fazia? Ela trazia um tema que é tipo um conhecimento geral, mas que você, na hora de argumentar, tinha que fundamentar com conhecimentos específicos que você estava estudando. Não é que, não é que seria obrigatório, mas é que te garantia mais pontos, tá? Ali na avaliação da banca garantiria mais pontos. E aí, é claro que, se a gente olha o critério que a Consuplan aplicou na época, ela não deixou muito claro esse critério, porque ela copiou o edital do Sebrasp na época, assim, estava bem claro. Tá bem clara essa cópia. Hoje, 2022, 2023, 2023, tá? Esse aqui é de 2022 que eu adaptei para aqui, que foi do Ministério Público de Minas. Quando você olha os critérios da Consuplan, eu peguei do Ministério Público de Minas, mas eu posso pegar qualquer concurso feito pela Consuplan atualmente. Os critérios macroestruturais, eles são o quê? São voltados para a força na argumentação, essa força traz um quê de suficiência, de correção, de relevância, né, de originalidade, e uma força também na coesão e na coerência, que diz respeito àquele texto leve, não é? Se a gente puder traduzir, fazer uma síntese do que é coesão e coerência, é aquele texto fácil de ser lido. Não é um texto com grandes aprofundamentos argumentativos, mas é um texto fácil de ser lido, tá? Portanto, não é uma redação tão difícil assim não, tá bom? Por exemplo, o que foi aplicado para o analista judiciário, né, seria o quê? Quem realiza propaganda irregular está preparado para honrar o princípio da moralidade da administração pública? Foi a pergunta que eles fizeram. Eu até analisei essa redação no vídeo anterior aqui no canal. O que acontece? Esse vídeo traz uma pergunta, né, que você vai responder. Naturalmente, sua resposta deverá ser negativa se você vai embasar isso em lei. E aí, quem tinha conhecimento, detinha conhecimento da questão toda, conseguia explicar o que era uma propaganda irregular, não é? Quais eram as consequências dessa propaganda, mostrava como que essa propaganda estava lá no Código Eleitoral, como que ela está tipificada, tá certo? Ou alguma proibição, como que isso está tipificado e tal. Então era isso que a banca queria ver. Bom, na prova do analista administrativo veio uma situação bem parecida, porém aqui o que a banca fez? Olha só, ela pediu, né, considerando os textos de referência, havia vários textos de referência, ela pedia para os alunos discorrerem sobre a participação social através do voto, instrumento prático de cidadania, tendo em vista os direitos e deveres do eleitor e do eleito. Então era aqui o tema, você vai ver que são temas que falam de atualidades, mas eles têm muito a ver com conhecimento específico. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou aproveitar esse espaço aqui
E vou trazer uma dica muito importante, uma dica de tema para você já começar a ler, para você que estuda com antecedência, né? Que você seja aí abençoado pela sua escolha, pela sua decisão, pelo seu esforço, para você não só notar aqui, se vocês acompanharem vídeos do canal, o pessoal comenta que a gente acertou temas, tá? Bastante, mas para você também ter essa sorte e estudar, né, dentro dessa dica. Gente, trabalhar a questão da desigualdade de gênero, tá certo? Ou a subrepresentação da mulher, também pode ser, né? Uma ideia de subrepresentação da mulher, subrepresentação da mulher, não é? Na política, vamos colocar assim, na política, nas eleições, não é? Ou seja, aquilo que tem a ver com esse quadro semântico. Este tema é super importante. Por mais que a gente chova no molhado com esse tema, é super importante por quê? Primeiro, ano passado, né, o que aconteceu? Nós chegamos a 90 anos, tá? De reconhecimento, tá certo? Do voto feminino, tá, gente? De reconhecimento da participação das mulheres nas eleições. Comemorou ano passado, o concurso é agora, então esse fato é recente, por isso que este aspecto é muito interessante. A gente tem que pensar também por conta das contradições desse processo. As mulheres, em termos de votação, representam 52,65% do eleitorado brasileiro. Representam exatamente isso. Só que se a gente observar as eleições de 2022, deixa eu pegar de 22 primeiro, depois eu penso outras questões. Em 2022, pessoal, a gente até teve um aumento da representação feminina, né? Teve um crescimento aí de 33%, tá? É o maior número desde as 3 últimas eleições gerais. Então aqui é um crescimento, né? Em relação às 3 últimas eleições gerais. Então houve um crescimento da participação feminina. Porém, se vocês pararem para pensar, se a gente pensar só no legislativo federal, tá? Âmbito federal, a gente teve mais de 1.300 homens eleitos contra apenas 302 mulheres. Então veja que mesmo tendo esse número de eleitoras, a representação é muito pequena, tá? É claro que a gente já tem medidas, né, que tentam sanar isso. Uma dessas medidas aí, muito importante, que foi, inclusive, editada em 2022, que é a EC 111/2021, aliás, tá? 2021, que vai tratar daquela contagem em dobro de votos, né, para os partidos que tiverem mulheres ou pessoas pretas, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, certo? Aí nas eleições. Então, quer dizer, para fim de distribuição de recurso do fundo partidário. Então, isso já é uma forma de mitigação do problema. Então, vejam que vocês precisam estudar, por quê? A desigualdade de gênero e subrepresentação da mulher na política tem consequências. O Brasil é um país um dos países onde mais mulheres são mortas. Mulheres trans são as que mais são prejudicadas no Brasil mesmo. Quando você olha, o Brasil é o que mais mata mulher trans no mundo. E é um dos países que mais mata mulher. Mulheres no Brasil sofrem violência a cada 12 minutos. Então, se você observar, as políticas de gênero, elas só acontecem quando você tem uma carga maior de pessoas na representação. Principalmente quando eu falo de representação, estou falando de legislativo, principalmente. Tá bom? Perfeito? Então, gente, este é o tema da vez. Eu acredito que há grandes chances de cair, né? Amanhã eu vou trazer mais um tema aqui bem importante. Na segunda-feira mais um para selar, por enquanto, antes do edital, essa série, né, de temas preferenciais para a prova do TSE.